Você já se perguntou sobre os segredos ocultos dos anjos caídos e dos Anunnaki? Esses mistérios podem transformar completamente nossa compreensão da fé e do universo. Hoje vamos mergulhar nas profundezas dessas histórias antigas, revelando verdades que podem mudar a maneira como vemos o mundo espiritual. Prepare-se para descobrir segredos surpreendentes e conexões inusitadas. No livro de Enoque, encontramos uma narrativa fascinante sobre os anjos caídos, também conhecidos como vigias. Estes anjos, liderados por Semiasa e Azazel, decidiram descer à Terra e interagir com a humanidade de maneiras que iam contra os desígnios divinos. A história começa com cerca de 200 anjos que, tomados pela curiosidade e atração pelos filhos dos homens, romperam com seu papel celestial de observadores. Semiasa, o líder deste grupo rebelde, é retratado como um ser de imenso poder e influência. Ele persuadiu os outros anjos a segui-lo em sua missão de descida à Terra. Uma vez aqui, esses anjos não se limitaram apenas a observar. Compartilharam conhecimentos proibidos com os humanos, transformando para sempre o curso da humanidade. Ensinamentos como a arte da metalurgia, a fabricação de armas e a astronomia foram revelados. Conhecimentos que os humanos daquela época jamais teriam sonhado possuir por conta própria. Entre todos os vigias, Azazel é uma figura particularmente marcante. Ele é frequentemente mencionado como o portador dos segredos mais impactantes e perigosos. Azazel ensinou aos homens o uso dos metais preciosos e a confecção de adornos, mas também as artes da guerra, como a criação de espadas, facas, escudos e couraças. Este conhecimento proporcionou aos homens um poder inimaginável, mas também trouxe imensas responsabilidades e muitas vezes destruição. Estas interações resultaram em um rápido avanço tecnológico e cultural, mas também causaram grande desordem. As consequências do compartilhamento desse saber proibido foram devastadoras, gerando conflitos e guerras que outrora eram inimagináveis. Pergunto a você: consegue imaginar os impactos desse conhecimento na humanidade da época? Essa fusão de sabedoria celestial e ambições humanas criou um mundo que jamais seria o mesmo. A revelação desses segredos também teve consequências espirituais profundas. A humanidade foi exposta a poderes e habilidades que não estavam preparados para controlar, resultando em um caos tanto físico quanto moral. Os vigias, uma vez seres de pura observação e assistência divina, tornaram-se elementos de desafio e corrupção, distorcendo o equilíbrio previsto pela criação divina. Azazel é um dos anjos caídos mais conhecidos e, segundo o livro de Enoque, foi responsável por introduzir os humanos ao conhecimento das armas de guerra e da cosmética. Ele ensinou aos homens como fazer espadas, facas e armaduras, enquanto às mulheres ensinou o uso de adornos e maquiagens, o que, de acordo com a narrativa, levou a uma corrupção moral e espiritual. A consequência de seus ensinamentos foi uma proliferação de violência e vaidade, que desvirtuou a humanidade e acabou atraindo a ira de Deus. A punição de Azazel foi severa. Ele foi aprisionado em um deserto coberto de pedras afiadas, aguardando o julgamento final. Semiasa, por outro lado, era o líder dos anjos caídos, tendo assumido o papel de coordenar a rebelião contra o plano divino. Ele e seus seguidores desceram à Terra e tomaram esposas humanas, gerando uma raça híbrida conhecida como os Nefilins. Esses seres eram gigantes de enorme força e, segundo os textos antigos, sua presença contribuiu ainda mais para a degradação da humanidade. Por seu papel de liderança e por incitar outros anjos a se rebelarem, Semiasa foi particularmente castigado, sendo aprisionado em correntes em um abismo, onde permanece até o dia do julgamento. Existem também histórias de outros anjos caídos menos conhecidos, mas igualmente intrigantes. Cocabiel, por exemplo, foi atribuído a transmissão de conhecimentos astrológicos e segredos dos céus aos humanos. Essa disseminação de saberes proibidos e a subsequente dependência do céu para a orientação foram vistas como uma violação das ordens divinas e uma tentativa de minar a confiança dos humanos em Deus. Outro exemplo é Gadriel, que, segundo algumas tradições, foi o anjo que mostrou aos humanos como produzir armas e armaduras. Ele é frequentemente associado à elaboração das primeiras guerras
e a difusão de estratégias de combate, exacerbando os conflitos e a destruição entre os povos antigos. Por último, Penniman, que trouxe aos humanos o conhecimento da escrita e dos livros, permitindo uma nova forma de comunicação e preservação de saberes. No entanto, ao mesmo tempo, esse conhecimento também foi usado para propagar falsidades e corrupção, espalhando a desinformação e desviando muitos do caminho divino. Essas narrativas não são apenas contos de seres celestiais que caíram da graça, mas também espelham as preocupações humanas sobre o uso e abuso do conhecimento. Até onde o saber pode ser benéfico antes de se tornar uma maldição? Você já tinha ouvido falar desses anjos anteriormente? O que acha de suas histórias? O livro de Enoque é um dos textos mais fascinantes e controversos da tradição apócrifa judaica. Considerado uma obra essencial por muitos estudiosos de textos religiosos antigos, ele oferece uma visão detalhada sobre os anjos caídos, os Nefilim e os mistérios do céu. Mas o que torna esse livro tão especial? Para começar, o livro de Enoque não está incluído no cânon bíblico tradicional, o que já levanta muitas questões. Diferente do relato bíblico convencional sobre os anjos caídos, o livro de Enoque fornece detalhes minuciosos que não se encontram em outros textos. Ele descreve a rebelião dos anjos liderados por Azazel e Semiasa, e como esses seres celestiais ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos. A narrativa pinta um quadro muito mais complexo e alarmante do que a simples menção aos filhos de Deus, que tomaram por esposas as filhas dos homens e geraram os gigantes, os Nefilim. O que é ainda mais intrigante é que o livro de Enoque se estende além da mera descrição desses eventos. Ele narra a jornada de Enoque, um patriarca escolhido para interceder pelos anjos caídos diante de Deus, e detalha suas visões do céu e do inferno. Essas revelações têm implicações profundas e frequentemente perturbadoras sobre a natureza do mal, a justiça divina e o destino final da humanidade. Agora, se você estiver interessado em explorar essas revelações por conta própria, há boas notícias. O livro de Enoque está disponível em formato PDF para leitura online gratuita. Essa acessibilidade permite que qualquer pessoa possa imergir nesse mundo antigo e tirar suas próprias conclusões sobre os segredos que ele guarda. E você já leu o livro de Enoque? O que achou das suas revelações? Deixe seu comentário. Estamos ansiosos para saber sua opinião. Os Anunnaki são uma figura central na mitologia suméria, descritos como deuses cuja origem e poder transcendiam a compreensão humana. Esses seres, segundo as antigas lendas mesopotâmicas, vieram do céu para a terra com um propósito específico. Mas quem eram realmente os Anunnaki? Uma teoria provocadora foi apresentada por Zecharia Sitchin, um autor e teórico que sugere que os Anunnaki eram, na verdade, antigos astronautas. De acordo com Sitchin, eles vieram de um planeta desconhecido, Nibiru, com tecnologia avançada e conhecimento que influenciou profundamente as primeiras civilizações humanas. Ele propõe que muitas das maravilhas arquitetônicas e avanços tecnológicos de culturas antigas podem ser atribuídos à intervenção direta desses visitantes extraterrestres. Ao olhar mais de perto, encontramos semelhanças e diferenças intrigantes entre os Anunnaki e os anjos caídos mencionados nas Escrituras. Ambos são descritos como seres poderosos que vieram do céu e interagiram diretamente com a humanidade. Os anjos caídos, conforme os textos apócrifos e algumas interpretações bíblicas, desceram à terra e tiveram filhos com mulheres humanas, dando origem aos Nefilins, gigantes de grande estatura e força. Nos escritos de Gênesis, há passagens que alguns estudiosos interpretam como referências aos Anunnaki. Por exemplo, Gênesis capítulo 6 menciona os filhos de Deus, que notaram a beleza das filhas dos homens e tiveram filhos com elas. Poderiam esses filhos de Deus ser, na verdade, os Anunnaki descritos nas lendas sumérias? Essas conexões não param por aí. Ao explorar textos antigos e compará-los com fontes bíblicas, vemos que muitos elementos apontam para uma interação entre seres celestiais e seres humanos.
Será que esses relatos estão nos contando algo mais profundo sobre nossas origens ou sobre influências externas que moldaram nossa civilização? Agora, eu pergunto a você: você acredita na teoria dos antigos astronautas? Por quê? Os relatos bíblicos de anjos caídos e as teorias dos antigos astronautas possuem interseções fascinantes que desafiam nosso entendimento tradicional das Escrituras. Os anjos caídos, muitas vezes interpretados como figuras rebeldes que foram expulsas do céu, apresentam elementos que intrigam estudiosos e curiosos há séculos. Algumas dessas narrativas podem estar em surpreendente alinhamento com a teoria dos antigos astronautas, sugerindo que essas entidades celestiais poderiam ter sido visitantes de outros mundos. A teoria dos antigos astronautas propõe que deuses e seres extraordinários, nas lendas antigas, poderiam realmente ser extraterrestres, que visitaram a Terra em tempos imemoriais. Quando olhamos para os textos bíblicos sob essa luz, algumas histórias tomam novas dimensões. Por exemplo, o relato dos Nefilins, descritos como gigantes, filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens em Gênesis, poderia ser reinterpretado como um encontro entre humanos e seres de outro planeta. Esses filhos de Deus poderiam ser vistos como antigos astronautas que interagiram e, de certa forma, moldaram a civilização humana. Os textos antigos estão repletos de símbolos e metáforas que podem ter sido mal compreendidos ou reinterpretados ao longo dos séculos. A descrição de carruagens de fogo, rodas dentro de rodas e seres luminosos descendo dos céus pode sugerir a presença de tecnologia avançada que não poderia ser compreendida pelos povos antigos, mas que hoje podemos especular com base em nosso conhecimento de aeronáutica e exploração espacial. Não podemos ignorar as questões envolventes sobre se os Anunnaki e os anjos caídos poderiam ser os mesmos seres, descritos de maneiras diferentes em diversas culturas. Os Anunnaki, deuses mencionados nas antigas mitologias sumérias, são frequentemente associados a serem de outro mundo que desceram do céu. Comparando isso com os anjos caídos, expulsos do paraíso celestial por rebeldia, ambos são descritos como seres poderosos que transgrediram normas divinas. A ideia de que as histórias bíblicas poderiam ser encontros com extraterrestres levanta questões intrigantes. Se interpretarmos esses relatos sob a perspectiva dos antigos astronautas, estaríamos diante de uma visão radical e emocionante que promete reformular nossa compreensão do passado. A reflexão aqui se torna profunda. Como essas possíveis influências extraterrestres moldaram nossa fé e narrativa histórica? Será que os deuses antigos eram, na verdade, visitantes de outros planetas cujos atos foram gravados nas escrituras e mitologias ao longo das eras? E você, já se perguntou se os eventos descritos na Bíblia poderiam realmente ser sobre encontros com seres de outros mundos? Essas interpretações não apenas desafiam nossa percepção da história, mas também enriquecem nosso entendimento da espiritualidade e do cosmos. Os Anunnaki, fascinantes e controversos, são frequentemente associados a evidências históricas surpreendentes que sustentam sua existência. Diversos artefatos e inscrições da antiga Mesopotâmia apontam para estas entidades que, segundo alguns, poderiam ser vistas como deuses antigos. Entre as mais notáveis descobertas estão os tabletes de argila com escrita cuneiforme, que detalham histórias de reis e divindades, muitas vezes mencionando diretamente os Anunnaki. Por exemplo, há os famosos épicos de Gilgamesh e Atrahasis, que não apenas citam os Anunnaki, mas também descrevem seus papéis na criação do homem e nas catástrofes que moldaram o destino da humanidade. Estes textos, encontrados principalmente nas ruínas de cidades como Ur, Uruk e Nínive, oferecem um vislumbre fascinante de como essas entidades foram veneradas e temidas pelos antigos mesopotâmicos. Monumentos e estruturas grandiosas, como as zigurates, também nos dão pistas sobre a adoração aos Anunnaki. As zigurates, com sua impressionante arquitetura escalonada, eram vistas como pontos de ligação entre a terra e os céus, reforçando a crença de que essas divindades descenderam do alto para influenciar a vida dos homens. Cada tijolo, cada construção aponta para uma história de reverência que tem desafiado historiadores e arqueólogos por séculos. Então,
Como essas evidências arqueológicas nos fazem repensar as histórias bíblicas, se considerarmos que os Anunnaki possam ter sido interpretados como anjos caídos, essas descobertas adicionam camadas de complexidade e profundidade à nossa compreensão das Escrituras. Será que essas provas arqueológicas mudam a sua visão sobre as histórias bíblicas? Quando pensamos nos mistérios dos anjos caídos e dos Anunnaki, é impossível ignorar o impacto que essas histórias têm na fé moderna. Muitos de nós vivemos com um entendimento firme, baseado no que aprendemos desde cedo sobre figuras celestiais e relatos bíblicos. Mas quando confrontados com novas teorias e descobertas, somos inevitavelmente levados a refletir sobre nossas crenças. As interpretações dos textos religiosos estão em constante evolução. Com a abertura para novas ideias e evidências arqueológicas, alguns passam a enxergar os relatos bíblicos sob uma nova luz. Será que os anjos caídos eram realmente seres celestiais banidos pelo Altíssimo? Ou poderiam ser interpretados como visitantes de outros mundos, como sugerem as teorias dos antigos astronautas? Essa nova perspectiva pode transformar a maneira como vemos histórias antigas, desafiando-nos a integrar essa compreensão com nossa fé atual. Isso não significa que devemos abandonar nossas crenças tradicionais, mas sim que estamos sendo chamados a expandir nosso horizonte espiritual. A narrativa dos Anunnaki, como deuses antigos da Suméria, que possivelmente interagiram com a humanidade, desperta questionamentos profundos e, ao mesmo tempo, reforça a ideia de que a história humana está repleta de mistérios ainda não resolvidos. Podemos realmente desconsiderar a possibilidade de que existam verdades ocultas ainda por descobrir? Perguntas dramáticas emergem naturalmente. Se os anjos caídos e os Anunnaki são mais do que simples mitos, como isso altera nossa compreensão sobre Deus, o universo e nosso propósito nele? E se esses seres realmente influenciaram nossa história, o que isso significa para o futuro da humanidade e nossa conexão com o divino? O conhecimento desse tipo nos instiga a continuar nossa busca, a mergulhar mais fundo nas Escrituras e na história, questionando e refletindo sobre cada descoberta. E é exatamente isso que convidamos você a fazer. Se você quer continuar desvendando esses segredos antigos conosco, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo. Sua participação é essencial para aprofundarmos ainda mais essas revelações. Vamos juntos explorar as profundezas da fé e dos mistérios que nos envolvem.